Pan-Americano. Vamos falar hoje aqui no Gibizinho do Eliminado do quadrinho do Panamá. Vocês sabiam que o quadrinho panamenho é uma coisa muito louca e muito bem produzida? Eles têm uma memória de produções ali incríveis que eu fiquei de boca aberta quando eu descobri. Pois é, se vocês não sabiam disso, então fica aí ligado porque a gente vai destrinchar a história do quadrinho panamenho. Então bota seu Panamá na cabeça e vamos que vamos. Pra quem não conhece, o Gibizinho do Eliminado é o seguinte: estamos fazendo vídeos da história dos quadrinhos nos países que estão jogando a Copa do Mundo de futebol feminino. Ano passado teve a Copa no Catar e eu fiz os vídeos de todos os países que jogaram lá. Então deixo aí o convite pra vocês verem a playlist do Gibizinho do Eliminado da primeira temporada, né? E pra Copa de Futebol Feminino vai ter a mesma coisa, só que com vídeos de países que não jogaram na Copa passada. Então teremos 15 vídeos inéditos aqui no canal sobre a história dos quadrinhos em vários países. E o de hoje vai ser sobre o Panamá. O Panamá sempre foi do território da Colômbia, que também vai ter um vídeo aqui no canal em algum momento, aguardem. E em 1903, depois de um conflito extremamente pesado, né, conhecido como a Guerra dos Mil Dias, o Panamá consegue se tornar independente em 1903. Sobre o período da Guerra dos Mil Dias, a gente vai mais pra frente no vídeo falar de uma série em quadrinhos que conta a história de um personagem muito importante nesse período. Mas aguenta aí que vamos chegar lá. Primeiro, vamos focar na produção aí nesse período aí do século XX. 1900 e pouquinho. Basicamente o mercado editorial, o mercado impresso do Panamá, quando ainda era parte da Colômbia e um pouco depois da independência, era baseado em charges e artes políticas, né? Artes humorísticas com pegadas de crítica social. Assim como era padrão em vários países do mundo que começam suas produções, antes de se tornar de fato quadrinizadas, com charges políticas e histórias estáticas, podemos dizer assim, mas com elementos de quadrinho aqui ali, um balão de fala, às vezes 2 desenhos mostrando uma sequencialidade, mas com advento de legenda, então tinha esses movimentos, e no Panamá não foi diferente. Então diversos artistas começaram suas carreiras, né, que viriam a se tornar quadrinistas futuramente, com charges e publicações críticas políticas e sociais em jornais. Então muitas revistas, curiosamente muitas revistas para adolescentes, né, jovens, eram publicados enquanto eles ainda eram dos domínios da Colômbia, que em vários países não tinha. Normalmente os quadrinhos ou esse tipo de publicação era voltado para o público infantil, para crianças, né? Mas nessa região aí panamenha era voltado para jovens adultos principalmente. Então era algo bem interessante. Mas aí chegamos em 1917, onde temos o patrono da história em quadrinho panamenho, o Eudoro Lolo Silveira Castillo, conhecido como Lolo. Ele nasce em 1917 e nos anos 30 ele começa a sua produção de quadrinhos, né? Então ele faz suas primeiras artes para jornais panamenhos, né? E aí meio que começa de fato o quadrinho do Panamá a se desenvolver. No caso, ele nasce aí nesse período com o Eudoro, né? E vale dizer também que o Eudoro foi um cara muito estudado. Ele estudou arte, belas artes, com um dos grandes pintores panamenhos, o Roberto Levis. E também na década de 40 ele vai para Nova York e passa a estudar música. Em Nova York ele tem um contato mais aprofundado com quadrinhos já, podemos dizer assim, cristalizados, né? Porque na década de 40 já tinha super-heróis, já tinha um mercado de quadrinho muito mais forte. Ele vive em Nova York durante muito tempo, ele faz suas apresentações musicais, compõe várias coisas. E depois, na década de 60, ele vai estudar litogravura na Alemanha. O cara era muito estudado. Quando ele volta pro Panamá, né, nessas indas e vindas, ele fica pequenos períodos de tempo no Panamá, ele produz charges e algumas histórias em quadrinhos, bem tímido, bem curto, nada muito elaborado, ou com uma história sequencial longa, ou algo bem, assim, memorável, podemos dizer, tipo assim, uma revista longeva, coisa do tipo. Não, era coisas pontuais aqui e ali nos jornais panamenhos. Mas aí ele fica muito tempo no ostracismo porque a classe oligárquica do Panamá não gostava das publicações que ele fazia. O cunho político do cara deixava a classe mais rica panamenha meio assim ressabiada. Então durante muito tempo ele foi meio que esquecido, deixado de lado pra essa galera. E também acho que tinha uma forma dele também escapar dessa sociedade que deixava ele de lado, foi viajar, né? Como ele era um cara bastante culto e gostava dessas experiências em outros países, ele aproveitou a deixa,
foi viajar. Então quando ele volta de fato pro Panamá, de 70 em diante, ele produz muita coisa, e principalmente charges, ele fica muito no campo das charges. Então não podemos dizer que ele foi um exímio quadrinista, não. Ele tinha produções de quadrinhos, mas o foco dele posteriormente foi com o charges. Acho que é porque era mais fácil também, mais tranquilo, mas ainda assim ele produziu histórias quadrinizadas e até episódicas, algumas com 2 ou 3 capítulos dentro do mesmo contexto histórico ou com diversos painéis e coisas do tipo. Mas aí antes do Eudoro, né, na década de 20, já tinha entrada de material americano, né, tiras em quadrinhos, né, dessas tiras da era de platina americano, já saía no Panamá e saiu em 2 jornais, o La Estrella de Panamá e o El Panamá América, né, já tinha a entrada, a apresentação de quadrinhos para a população panamenha. Mas aí então a gente vai fazer um salto. Saímos da década de 30 com Eudoro e vamos para 1970, onde dizem aí que 1970 foi o momento, né, o ano em que o primeiro quadrinho longo panamenho foi escrito. Então, mas tem aí uma briga, não se sabe se foi ele mesmo ou se foi outro. Mas vamos por partes. Victoriano Lourenço, El Cholo Guerrilheiro, foi um quadrinho aí dos anos 70 escrito pelo Nestor Icaza e conta a história deste sujeito, o Victoriano Lourenço, que foi um revolucionário, né? Ele participava do exército colombiano e ele foi a peça-chave durante o período do conflito, né? Na Guerra dos 1000 Dias, em que o Panamá finalmente se separa da Colômbia. Foi uma guerra sangrentíssima, foi assim, bizarríssimo o negócio, foi um negócio punk. E o Victoriano, ele era um líder indígena, né, que fazia parte do exército colombiano. E aí o cara tava puto, velho, porque tava tendo golpes eleitorais, a galera falava, vocês estão no poder há muito tempo, essas eleições não estão transparentes o suficiente, estão tratando mal a população, vai se fuder seus ricos filhos da puta. E aí começou um quebra-pau danado. Acaba que a Colômbia ganha o rolê, só que nesse meio tempo, nesse período, o Panamá consegue se separar. Então a guerra acontece em 1899 e vai se findar em 1903, totalizando aí os 1000 dias, né? Guerra dos 1000 dias e tudo mais e tal. E aí o Panamá se separa e cada um vai seguir sua vida. Os quadrinhos, o quadrinho do Icaza, é do Icaza? O quadrinho do Icaza é justamente contando a vida desse sujeito, do Victoriano. Então tem fotos da pessoa real na publicação e tudo mais, então é algo legal, é uma história longa de não sei quantas páginas, mas são várias páginas, que é justamente contando a vida desse cara e período desse conflito, né? Só que a estrutura quadrinística da parada é um pouco rudimentar, podemos dizer assim. Não tem balão de fala, é imagens com legendas, é algo bem estático. Lembra um tanto uma fotonovela. Assim, pegando o exemplo de fotonovela no exemplo mais brando possível, porque as fotonovelas mais modernas já usam balão de fala e coisa do tipo. E aí que entra a briga. Por quê? Nos anos 80 surge também uma história longa, só que essa história longa usa balões de falas e usam outros elementos do quadrinho que deixam o negócio mais, podemos dizer assim, entre muitas boas aspas, moderna. Outro quadrinho com tons biográficos, né? Pedro Prestan, Barro El Furor de las Tormentas, do artista Oluguagdi, e o roteiro do Rômulo Betancourt Arosemena. Foi ali em meados dos anos 80 que publicaram isso. Então tem um intervalo longo de um quadrinho da década de 70 para um quadrinho de meados da década de 80. Assim, é meio tonto fazer essa comparação de o quadrinho dos anos 70, né, do Victoriano não ser considerado de fato um quadrinho porque tem uma estrutura quadrinística narrativa mais pobre do que o do Pedro. Mas assim, os teóricos entram nessa briga. Eu tô no lado de que o gibi do Victoriano é sim, pode ser considerado o primeiro quadrinho longo panamenho, né? Aqui no caso é um quadrinho longo, porque a gente já viu anteriormente aqui no vídeo que publicações menores de quadrinhos já saía no país e pipipipopopó. Vale dizer que esse Victoriano Lourenço é considerado um dos heróis nacionais do Panamá. Informação importante. Ainda na década de 70, né, em 1977, um grupo de universitários que faziam cinema no Panamá criam uma revista chamada La Plancha, que marca o primeiro quadrinho underground
feito no Panamá. E curiosamente, a organização dessa revista pode ser considerada uma das primeiras, assim, estruturas organizadas de produção de quadrinhos no Panamá. Então, assim, começa na universidade com a galera jovem querendo fazer coisa, produzir coisa. Então, futuros cineastas panamenhos vão para os quadrinhos fazer seus primeiros experimentos gráficos e narrativos, né? Umas espécies de storyboards e coisa do tipo. Então já tinha aquele traço característico do underground, sem aquele esmero anatômico, sem aquele uso de traços e contornos mais organizados, mais definidos, sabe? Já era algo mais caótico, podemos dizer assim. E na La Plancha são revelados diversos artistas que futuramente vão ter importância no mercado do panamenho, e aqui eu destaco dois deles: o Inácio Ortega Santizo, conhecido como Câncer, e o Alfredo Jiménez Vélez, conhecido como Wilfy. Inclusive, o Alfredo Jiménez, nos anos 80, ele lança uma revista de humor chamada El Arri, né, que tem um personagem recorrente lá, lembra com muitas boas aspas, tá bom? O lance do Enfio, assim, só que o traço do Enfio é insuperável. Mas o Alfredo Jiménez, ele lança um personagem chamado lá Garza, né, que era um personagem, era uma garça de fato, era um animalzinho que aparecia em várias revistas, ela fazia pontas aqui e ali em séries, easter eggs no El Arri, coisa do tipo, e tinha já um personagem recorrente na publicação. E os anos 90 no Panamá são marcados por duas histórias muito cabulosas. Uma delas é o Boaicito, do Tarcísio Valdez Bor Jr., que ele fez um fanzine, né, lá no Panamá eles chamam fanzine de Paquim, que denunciava o período em que os Estados Unidos ocupou o Panamá ali no final dos anos 80, né? Então ele tem uma crítica ácida e pontual durante esse processo de ocupação americana em território panamenho. Vou explicar mais pra frente no vídeo sobre esse rolê, calma aí. E Barcelona, uma história de amor, de Eduardo Pérez. Marcam porque são histórias mais longuinhas, né, continuadas, né? Não chega a ser de fato uma graphic novel, porque a graphic novel é uma história de mais fôlego, mas pode ser um conto gráfico, né, porque é bem curtinho e coisa do tipo. Mas marca porque trazia um rigor narrativo diferente, uma estrutura diferente de publicação, né, e marca como dois títulos bem importantes, um em caráter denunciatório e outro em caráter de ficção e coisa do tipo, mas com esmero anatômico, esmero artístico mais elaborado, no caso, né, do Barcelona. O Boaicito era um estilo artístico mais simples, mais independente, mais cara de fanzine mesmo. Em 91 surge a revista El Camaleão, uma revista de humor, né, aqueles moldes bem livres da Fluide Glacial, né, franco-belga. E aqui a diferença dessa história é que vai durar muito tempo, vai acabar só em 2003, e essa revista faz surgir vários personagens, várias séries e várias histórias. Então, era uma revista bem bacana de humor, os melhores moldes do Cacete Planeta, assim, né, na época que o Cacete Planeta era um jornalzinho de universidade ali, do pessoal de virar um programa de televisão, de fato. Vai de 91 até 2003, com uma galeria de personagens bem interessante, bem incrível. Os anos 2000 é bem parecido com vários locais do mundo, a influência do mangá e do anime, né, a entrada desse tipo de material, do material japonês, oriental, no território panamenho, faz com que diversos artistas e pessoas começam a tomar gosto por esse tipo de publicação. Então, algumas séries começam a ser publicadas no estilo mangá. Em 2019 foi publicado um quadrinho chamado Duelo Memórias de una Invasión, que é justamente um quadrinho de caráter denunciatório sobre o período que os Estados Unidos está no Panamá. É uma revista, né? É uma graphic novel de 50 páginas e tem essa função: memória. Guardar a memória desse período nefasto dos Estados Unidos invadindo o Panamá para ir atrás de um político, acho que era o presidente, que acusaram ele de narcotráfico, na época que o governo era do George Bush, né, o pai. E aí eles invadem, né, pra ir atrás do general e ditador, né, panamenho, Noriega, e que a justiça americana acusava ele de tráfico de drogas, né, e essa operação ficou conhecida pelo nome Just Cause. Então, até aquele jogo Just Cause vem desse negócio. E aí, esse quadrinho, né, desenhado por artista panamenha, a Mera Sacani, escrita por Sol Lauria, e, né, e conta justamente esse momento do Panamá, dessa invasão, e tem fotos, tem registro documental, e esse quadrinho Duelo faz parte de um projeto chamado Duelo, que é justamente registrar as memórias, para não deixar que esqueçam disso, até porque essa operação teve mais de 3 mil panamenhos mortos, para vocês terem uma ideia de quão intenso e assustadora foi
esse rolê, né? E aí hoje o mercado panamenho se resume basicamente a publicações digitais. Tem as impressas, óbvio, tem as suas produções locais e artistas não tão grandes produzindo, mas assim como vários países, a gente já viu em vários vídeos do Gibizinho do Eliminado, tanto da primeira quanto essa segunda temporada. Se a gente não viu, não sei qual vai ser a ordem do vídeo, a gente vai ver. Quase todos os países, se não todos, tem uma produção mais elaborada de quadrinhos digitais, porque é mais barato, não tem custos de impressão, é mais fácil chegar em vários outros países e aumentar ainda mais o público. Então o mercado panamenho, eu não vou dizer se resume a publicações digitais, mas tem assim sua produção focado no digital. Então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo do Gibizinho do Eliminado. Se você tiver chegado até aqui, eu agradeço de coração, muito obrigado. Mete o like aí, compartilha o vídeo, comenta também se você sabe de algum título panamenho, ou se eu cometi algum deslize aqui no vídeo, por favor, fique à vontade para comentar, vamos trocar informação, porque estamos aqui para dialogar, para debater o quadrinho, beleza? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. E eu não esqueci, o puxãozinho de orelha volta, hein? Estão assistindo os jogos de futebol feminino? Espero que sim. Vou contar com cada um de vocês. Então assista o futebol feminino, dê a moral. Pode ser pro Brasil, pode ser pra qualquer time. Tá valendo. O que importa é prestigiar o esporte. A pena que o dinheiro que a FIFA dá pra competição feminina é muito menor do que a masculina. Mas assim, aos poucos vai se chegando lá. Mas é isso. Prestigiem os jogos das meninas. E é isso. Vamos torcer e vamos acompanhar a Copa. Um beijo pra vocês. E agora sim, até o próximo vídeo.